Ao contrário da maioria dos vídeos desse canal, esse não é um vídeo com uma notícia boa. Pelo contrário, nós decidimos trazer para esse vídeo a realidade, a verdade do que está acontecendo por trás das nossas empresas e, pelo fato de sermos on-family business, acaba interferindo também na família. Então nós vamos contar, além dos bastidores, algumas situações de família e principalmente conectado à empresa, que é a realidade do que acontece por trás do crescimento ou do caos de uma empresa. Muitas pessoas, a maioria dos gurus que estão na internet, eles estão romantizando o empreendedorismo. Principalmente eu. Eu também faço isso, gente. Vocês observam, a maioria dos meus vídeos, eu fico, saia da CLT, a CLT é uma merda, venha para o empreendedorismo, aqui você vai ser feliz. Esse vídeo eu vou mostrar a realidade, porque eu não estou me sentindo bem com o que eu tenho falado, tanto aqui no YouTube quanto nas redes vizinhas, nas redes sociais. Então, esse vídeo vai ser uma declaração, tanto da minha parte, quanto da minha esposa. Laira tá aqui, acabou que... Enfim, antes de passar a palavra pra Laira, já vou fazer um convite. Curta esse vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Aqui nesse canal, nós falamos sobre empreendedorismo em família. Então, eu tenho uma empresa junto com a minha esposa e nós vivemos do outro lado do planeta. Atualmente, nós estamos morando na Tailândia, em Chiang Mai. E aqui nós administramos a nossa empresa aí no Brasil. Então, nós contamos tudo o que acontece agora, nos bastidores. Só que antes, nós contávamos só as coisas boas. Agora, nós vamos contar toda a verdade. E esse vídeo, ele vai ser o primeiro onde nós vamos ser 100% transparentes com o que aconteceu nos últimos dias, nos últimos meses, com o que tem acontecido. Paixão, você tá bem? Sim. Tá bem, né? Pessoal, nós temos alguns tópicos aqui, tá aqui na nossa frente, então de vez em quando vocês vão ver a gente olhando pro lado aqui, pra gente ir seguindo conseguindo ser objetivos com o que a gente quer trazer pra vocês, tá bom? A primeira coisa que eu queria deixar muito claro pra vocês é que a nossa empresa não está indo bem. Nossa empresa, tanto é que nós decidimos dividir tudo que a gente quer passar para vocês em 4 vídeos, porque só um não vai ser o suficiente. Então vocês estão assistindo o primeiro episódio de um documentário em 4 episódios. Por quê? A gente sentiu essa necessidade de explicar cada um dos detalhes. Porque se nós deixarmos pontas soltas, arestas, vai ficar mal compreendido e vocês podem acabar não interpretando da forma adequada. Então nós tomamos o máximo de cuidado para colocar para vocês cada um dos detalhes da história, até chegar na conclusão lá no último, no 4º episódio. Então esse documentário vai ser um diário, em 4 episódios, onde nós vamos mostrar o que nós conseguimos fazer de 100 mil reais de MRR ao caos. Ou seja, nós vamos contar dias dos quais nós não conseguimos nem mesmo pagar contas, de tão sério que tá o negócio. E a gente quer mostrar, a gente quer falar isso pra vocês. A gente quer ser verdadeiro. Voltando lá no início, eu não quero só falar da coisa boa do empreendedorismo. Eu quero que você, ao entrar com a gente, observe toda a dificuldade que existe em empreender. É aquela questão, tudo é difícil. Ser CLT é difícil. Ser empreendedor também é difícil. Escolhe qual dos difíceis você quer. Eu vou mostrar o meu difícil, que é empreender. Ok? Antes de mais nada, nós somos on-family business, ou seja, nós temos o nosso lado emocional. Então tá tudo vinculado ao que eu sinto e ao que a Laira sente e ao que os nossos filhos sentem. Se você é novo aqui no canal, nós temos 2 filhos, um de 10 anos, e um de 9 anos ainda, né, vai fazer 10, e um de 5 anos. E nós estamos longe dos nossos pais, longe dos nossos irmãos, dos nossos sobrinhos, e esse lado também atrapalha. Nós estamos num fuso de 10, dependendo do país que nós estivermos, 12 horas de diferença. E enquanto nós estamos acordados, eles estão dormindo. Enquanto eles estão acordados, nós estamos dormindo. Então tem esse lado emocional. Mas esse vídeo não é para focar nesse lado emocional, mas eu quis trazer isso porque nós somos pessoas. Eu sou uma pessoa que tem pai e mamãe aí no Brasil. Laira é uma pessoa que tem um pai e mamãe. Interfere, Paixão? Muito. Só que eu não quero focar nisso. Não é o objetivo. Nós vamos falar, por mais que sejamos on-family business, nós vamos trazer para o nosso núcleo familiar empresarial e vamos nos ater a números de faturamento. E quando eu falo não conseguir pagar contas, pode ser que seja a escola do meu filho. Pode ser que seja um fornecedor da China. Independente, nós somos on-family business. Olha só, o início de tudo, vocês conseguem assistir aos nossos vídeos lá do início do ano, há, sei lá, 10 meses atrás. Vocês vão observar que eu mostrava faturamentos de 100 mil reais. É verdade? É verdade. Só que existe algo que foi acontecendo no longo do tempo que eu não fui mostrando para vocês. E eu não estava me sentindo bem quando eu ocultava o que estava acontecendo de verdade. Eu ocultei durante vários meses. E chegou nesse ponto que nós chegamos ao ponto de eu querer contar tudo para vocês. No início, quando vocês assistirem aqueles vídeos, sim, nós faturávamos 100 mil reais. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, desses 100 mil, mais de 60% era de uma única empresa. Nunca escondi isso, não. O textoparablog.com, uma empresa de SEO que eu construí ela no Brasil. Ela foi maturada lá durante 1 ano e meio, mais ou menos, né? Desde 2022 até 2023, meados de 2023.
ela foi maturando, a gente foi crescendo essa empresa até atingir um MRR, que é uma receita mensal recorrente de mais de 60 mil reais. E a partir disso também nós tivemos outros negócios, né? Outras empresas foram crescendo junto com o Texto para Blog. Mas dos 100 mil reais que você vê os vídeos que eu apresento, mais de 60% é do textoparablog.com. O que aconteceu quando nós viemos para a Tailândia? Primeira coisa, o grupo passou a ser 100% digital. Então antes nós estávamos no local físico. Nós tínhamos todas as pessoas trabalhando no mesmo local. Depois disso, todo mundo na sua casa. Opa, já tem um baque aí. Por mais que nós sejamos filhos da pandemia, a gente acostumou a trabalhar home office. Não é bem assim. Então, tivemos as nossas primeiras dificuldades. Quando a gente vem para a Tailândia, as coisas pioram. Por quê? Nós passamos a administrar uma empresa estando quase 12 horas à frente do país, do nosso time. Então, nosso time estava acordando, nós estávamos indo dormir. Como é que pode isso? Como que a empresa vai funcionar de forma sincronizada? Então foram meses trabalhando, né, Paixão, com o Discord conectado, com o time no Brasil, trabalhando na madrugada, aí vai saúde física, saúde mental. O nosso relacionamento atrapalhou muito. Isso interferiu pra caramba no relacionamento. Por quê? Nós tínhamos que trabalhar de madrugada. E durante o dia. E os filhos? Quem que acorda cedo para levar filho na escola? Durou pouco tempo, durou no máximo 3 meses, né? Que a gente não aguentou. Mas isso interferiu no que nós chegamos hoje, 2 anos e meio depois de ter depois de ter saído do Brasil. Porque a questão não é estar na Tailândia. A questão foi ter saído do Brasil. Mas tem um detalhe que é pior, né? Estarmos aqui na Ásia. Porque se nós estivéssemos em qualquer outro continente, seria menos horas de diferença de fuso horário. Sim. Então teríamos uma conexão um pouco maior, ou pelo menos um ponto de contato maior com o Brasil. Estando aqui na Ásia, isso é impossível. Praticamente impossível. Né? E o principal, gente, além disso tudo, de ter vindo de ter saído do Brasil, fuso horário, mais da metade do nosso faturamento ser concentrado em uma única empresa, foi o foco. Na verdade, a falta de foco. Então, era uma ilusão da pulverização. Nós tivemos 13 empresas rodando simultaneamente. Se você entrar ainda, talvez hoje não, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, se entrar no meu perfil do Instagram, vai ter lá a biografia, na bio, falando, administrando 13 empresas. Erro! Eu estou declarando para vocês aqui que tudo que eu falei no ano passado como uma das maiores vantagens que nós tínhamos, que era atuarmos sobre diversos nichos, tendo 13 empresas para administrar, coisa que eu de fato acreditava que era uma vantagem, eu acreditava que aquilo era extremamente positivo, porque eu estava diversificando os meus negócios. Quando um nicho estiver ruim, o mercado, o segmento de um nicho estiver ruim, eu tenho outros 12 para dar certo. Quando o outro estiver ruim, eu tenho os outros 11 para dar certo. Se 5 der ruim, eu tenho 6 ainda para dar certo. Não parece maravilhoso? Pois é, foi uma ilusão. Ter pulverizado os nossos negócios ainda mais da forma que foi pulverizado, que nós vamos deixar aqui claro para vocês, cada um dos nossos negócios que mais deram errado, porque esse é um vídeo que vai contar coisas que deram errado, que nos trouxeram no ponto que nós estamos. E nós vamos falar números também. A gente saiu de quase 100 mil reais, de mais de 100 mil reais, para quase R$0 de receita por mês. Sabe o que é isso? Você já perdeu o emprego? Provavelmente sim, você tem uma fonte de renda. Você tem seu emprego no mês, no outro mês você não tem nada. Você passou por isso? Pois é. É quase isso que nós estamos passando. Dessas 13 empresas, eu quebrei. A gente conseguiu, sei lá, eu acho que a gente quebrou quase todas. Provavelmente todas. Mais da metade delas nós quebramos. E é justamente isso que nós vamos comentar aqui agora com vocês. Eu vou começar com a textoparablog.com. Ela correspondia a mais de 60% do faturamento, do MRR, do nosso grupo digital. Detalhe, gente, aqui, ó, nós temos questão, parece até que, olha que bonito, olha, o nosso shortinho combinandinho, ó, o shortinho jeans, o short não foi combinado, não, a blusa foi combinada, a gente queria estar aqui com a marca do grupo digital, essa é a nossa empresa, esse é o guarda-chuva de todas as outras 13 empresas. O textoparablog.com foi a primeira empresa, foi a empresa que me fez fazer uma proposta para a Laira, já tem vídeo aqui no canal, onde eu tirei a Laira do bom emprego estável que ela tinha aí no Brasil, para falar com ela, vem trabalhar comigo e vamos pro outro lado do planeta. Basicamente isso. Então a textoparablog.com foi a empresa que nos deu condição para isso. Nós ultrapassamos a barreira de 60 mil reais de MRR, todos os meses recebendo aquele valor ali. Esse foi um dos problemas. Porque uma única empresa com todo esse faturamento, sem contar que nós tínhamos outras 12, né, que correspondiam ali a menos de 10 mil, umas de 5 mil, tinha empresa de R$1.000, tinha empresa começando há 3, 4 meses atrás, faturando zero, está faturando zero até hoje. E a gente continua gastando com a empresa. Então, o textoparablog.com, além desse problema, ainda veio um problema de avanço tecnológico que dificultou o avanço da própria empresa. Inteligência artificial. A inteligência artificial, puramente, ela não concorre com a textoparablog.com. Por quê? Ao contrário do que muita gente no passado veio me falar 3, 4 anos atrás, quando eu estava aí no Brasil, inclusive, ainda, e algumas pessoas falaram assim, agora o seu cliente vai deixar de pagar o textoparablog.com porque ele vai escrever o texto do blog dele no ChatGPT. Quanto a isso, eu nunca me preocupei. Porque o meu cliente, a minha persona, ele não para, ele não dedica horas do tempo dele para escrever um texto no ChatGPT, para sentar na frente do ChatGPT e vamos escrever um texto para o blog. Vamos pensar naquele Word, vamos pensar na persona, vamos pensar, ou se não, pedir o ChatGPT para pensar, sem
entende que isso demanda tempo? A minha persona, o meu cliente, não faz isso. Então eu não me preocupei. Meu cliente vai continuar preferindo me pagar para eu fazer análise de mercado, análise de concorrentes, persona, público-alvo, palavras-chave, keywords mais buscadas, análise de Search, de Google Search Console, para poder criar um conteúdo todo técnico com CTA no final para fazer o cliente comprar de forma self-service, simplesmente lendo um texto do blog dele. Ele vai continuar preferindo pagar pra gente. Isso aconteceu. Ficamos anos rolando assim, foram 3 anos, basicamente, desde que surgiu, desde que foi lançado o ChatGPT, perfeitamente, não, 2 anos perfeitamente. Até uma coisa acontecer, principalmente advindo da inteligência artificial. Mas não nesse âmbito do meu cliente preferir usar o ChatGPT. Não, é o contrário. O consumidor do meu cliente começou a usar o ChatGPT. Como assim, Michael? Para fazer as buscas. Então, antes, o cliente do meu cliente entrava no Google e buscava melhor geladeira side by side. E aí encontrava um texto, um conteúdo do meu cliente que o meu time escreveu para aparecer ali em cima. E de quem que ele vai comprar? Daquele conteúdo do que está falando naquele blog. Melhores empresas para limpeza de sofá. Vai encontrar um conteúdo de uma empresa que me paga para escrever para ela, lá no Google, na primeira posição. Criar site em Belo Horizonte. Opa, tá lá uma empresa cliente nossa aparecendo na primeira posição. Trade Card Game para jogar em Belo Horizonte. Tá lá uma empresa nossa. Enfim, as pessoas pararam, estão reduzindo. Tá? Michael, isso não aconteceu ainda. Tá acontecendo. Tá? O mercado, por enquanto, ainda passou por 5%, depois chegou em 7% no ano retrasado. No ano passado, 2024, já foi de quase... Não, só desse ano, 2025, já está em quase 10% das pessoas estão buscando no ChatGPT, ou em outra inteligência artificial, ao invés de buscar no próprio Google. E o detalhe, o próprio Google está colocando o Gemini para responder os nossos clientes, o cliente do nosso cliente, antes mesmo de mostrar a posição orgânica dos blogs. O que quer dizer isso? O comportamento de busca do usuário mudou por causa da inteligência artificial. Sem contar que os Jay-Zs, né, a geração Z, já estava usando há mais tempo, antes da inteligência artificial, o próprio TikTok para fazer suas buscas. Então eles não têm paciência de ler um texto de blog. Eles querem ver um vídeo de 30 segundos que ensina a receita do brigadeiro caseiro. E ok, tudo bem, adaptação ao seu público-alvo. Perfeito, o nosso público continuava buscando no Google. Só que agora é melhor ele ler a resposta direto no ChatGPT ou numa outra inteligência artificial do próprio Google Gemini, por exemplo, do que ficar abrindo 5, 6 links e depois descobrir que aquele texto foi totalmente escrito para ranquear. Olha que loucura isso ainda. Então, o comportamento mudou, o cliente agora ele quer mais rapidez, mais agilidade e a minha entrega de valor do texto para blog, que é, o que eu vendo? Eu não vendo texto para blog, eu vendo primeira posição do Google. Esse é o meu valor. Eu entrego para o meu cliente a primeira posição do Google. A partir do momento que o cliente do meu cliente parou de usar o Google para buscar, que valor existe nessa primeira posição do Google? Pronto, perdi. Perdi o meu produto principal. Não quer dizer que vai morrer, não. A gente vai pensar em algumas coisas, mas eu perdi. E com isso, eu saí de 60 mil reais de faturamento mensal. Piorou no mês passado, nos últimos 2 meses, porque eu parei de fazer tráfego pago. Né? Eu simplesmente matei meu produto. Então, nos últimos 2 meses, eu quase matei meu produto e nós reduzimos para menos de 10 mil reais de faturamento de MRR, o texto para blog. Então, reduziu para 1/6 do valor. Olha, isso é 50 mil reais. De 100 mil, já cortei pela metade o faturamento do grupo digital. Imagina isso. E ainda tem o Redator 4X, que era o curso que eu vendia para a outra ponta. Sim, eu vendo curso na Hotmart também. Esse curso eu vendia para os redatores escreverem textos para o texto para blog, para os clientes do texto para blog. O que acontece quando a inteligência artificial entra e eu mesmo, com um time de tecnologia dentro da minha casa, dentro da minha empresa, começo a desenvolver o Texter, uma inteligência artificial para auxiliar a escrita e a produtividade, a rapidez dos meus redatores para eles se escreverem. Enquanto eles escreviam antes 3, 4 ou 5 num dia, 5 era muito texto, agora eles escrevem 15, 20, 30 textos num dia. Sabe o que aconteceu? Cheguei a ter 50 redatores, lá no passado, nos tempos de glória, há 3 anos atrás. Quando eu desenvolvi o Texter, eu passei para 7 redatores. 7. Hoje, eu tenho que ter com 3 redatores. E nem preciso dos 3, porque a inteligência artificial está lá consumindo para quase todos, sem contar que os clientes estão só reduzindo. Então, eu queria deixar claro desses 2 produtos. Já falei demais, né? Vou deixar a Laira falar a respeito da próxima empresa nossa, que é o Box do Amor. Qual que foi um dos maiores problemas que nós tivemos no Box do Amor, Paixão? Então, o Box do Amor, ele é um produto físico, né? E B2C, ou seja, é um box de experiências e produtos eróticos que a pessoa assina e recebe todos os meses ali na casa dela. E aí, eu tive algumas logísticas com alguns parceiros quando a gente veio morar na Tailândia. E isso acabou atrapalhando um pouco do processo. Na verdade, um pouco não. Praticamente fez com que acabasse o Box do Amor. Porque nem todo parceiro tinha o comprometimento que eu tinha, né? Da percepção, da entrega de valor. Então, eu não só entregava os produtos, eu não estava preocupada que o meu cliente queria comprar produtos de sex shop. Eu estava preocupada com a experiência que ele teria ali por trás. E aí eu escrevia dicas de como usar, a composição
composição daquele produto, porque as embalagens, para quem tem costume de comprar produtos sex shop, vem em letras miúdas a maneira de usar. Então eu gostava de fazer algo bonitinho, deixava alguns mimos, enfeitava, eu entregava um valor maior para o meu cliente. E os parceiros, inclusive a primeira parceira de logística que eu tive, foi uma empresa assim, bem renomada no mercado, ela gostou já do número de clientes que eu tinha, ela acabou abraçando a causa da logística, mas ela queria mudar a minha proposta de valor. Ela não concordava com o que eu entregava, do tempo que eu perdia, escrevendo dicas, tal. Então ela queria mudar. Eu até aceitei no início, porque para mim estava inviável, é um produto físico do Brasil, eu estando aqui na Tailândia, aceitei, durou um mês essa parceria. Ok. Daí tive outro parceiro que aí durou um pouco mais, durou quase um ano, mas era um homem. Então ele começou a reduzir produtos, porque eu não me preocupava só em ter uma margem muito alta. Eu me preocupava com a qualidade e tal, e ele começou a reduzir qualidade, ele começou a reduzir produtos, porque começou a cobrar o frete, coisa que o meu site era frete grátis. Ele começou a cobrar. E o Box do Amor, ele sempre deu muito certo. A gente tem ele desde 2019, né? Tem muitos anos. É verdade, tem mais 6 anos. Na verdade, já tinha muitos anos que existia o Box do Amor, mas não era um clube de assinatura. Em 2019, na pandemia, a gente transformou ele em um clube de assinatura. E a gente sempre teve muitos clientes na base, sempre de forma orgânica. E o Box do Amor sempre foi assim, ó, no alto. E aí foi perdendo os clientes, foi perdendo. O lifetime tava ali de 3 meses, o que acontecia de um ano. Quando era baixo, era 6, 7 meses, aí caiu para 3, depois foi caindo para 2. Depois a pessoa assinava um mês, no mês seguinte já pedia cancelamento. E com isso, hoje a gente tá zerado no Box do Amor. A gente não tem mais clientes no Box do Amor. Uma coisa que foi um boom, que era cliente todos os meses. Eu colocava minha mãe pra me ajudar, colocava minha tia pra me ajudar. E aí o Michael chegava, às vezes, na minha casa com aquele tanto de caixa empilhada, pedia ele pra me ajudar. E hoje nós temos 0 clientes no Box do Amor. Então isso atrapalhou bastante, né? A questão de ser físico, B2C, da logística não ter o mesmo comprometimento, né? Os parceiros ali que eu tinha, a percepção de valor, ela ter ficado reduzida cada vez mais. Com isso, sem a gente entregar valor, a gente não consegue cliente. Exatamente. Então, ou seja, essa foi a contribuição negativa do Box do Amor para com o nosso faturamento e o nosso MRR. O outro produto que eu separei aqui, outra empresa que eu separei aqui é o Propósito 21, Trade Card Game, que eu sempre falo super bem dele nos outros vídeos. Ele é um produto que eu tenho muito prazer de ter construído, baseado nas minhas experiências de adolescente com Magic, com Yu-Gi-Oh! E com Pokémon TCG. E eu consegui criar um produto, de fato, muito querido. Ele era vendido numa das maiores livrarias do Brasil. Eu acho que eu posso citar o nome, será que tem problema? Eu acho que é mais de Minas, não? Ela é maior de Minas? Enfim, a Leitura. Então, era um produto que era vendido na livraria Leitura, famosona em Minas Gerais. Eu não sei se em outros estados do Brasil vocês conhecem a Leitura. Eu estava em dezenas de lojas da Leitura, até eu decidi sair do Brasil e vir para Tailândia. E aí, é óbvio, os vendedores, você vai conseguindo ganhar licenças e direito de venda dentro das lojas. Comecei com uma loja, passei para 2, 3, 10, 20, 30 lojas. Isso você vai ganhando mercado. E você tem que continuar fazendo com que os vendedores daquela loja queiram vender mais o seu Trade Card Game do que o dos concorrentes, que eram gigantescos. Então você tem que fazer o quê? Dar benefício, treinar, dar um bônus, dar um presentinho, fazer workshops em várias leituras, fazer campeonatos e sempre ficar bonificando os vendedores baseado no valor que eles vendem. Então, além da comissão que eles ganhavam de vendas da própria leitura, da livraria, eles entregavam comissões do fabricante, né? Que éramos nós. Quando eu vim pra cá, eu não mantive logística no Brasil. Deixei, já tá vendendo, vai continuar vendendo. Fui perdendo venda, baixando faturamento. E aí fui descredenciado de uma leitura, depois de 2, 3, 4, 10, 20, 30 leituras. Um ano depois, menos de um ano depois, eu já não tinha credencial de venda em nenhuma das leituras. Fiquei vendendo Trade Card Game só no e-commerce. E só no e-commerce a gente sabe, de maneira orgânica, sem fazer tráfego pago e sem criar também conteúdo para o Trade Card Game, sem continuar com os campeonatos que eu tinha no Brasil. O Trade Card Game Propósito 21 praticamente acabou também. E sem contar que ele tem uma das piores características, que é a mesma característica do Box do Amor. Ele é um produto físico e ele é B2C, ou seja, ele é um negócio para consumidor final, pessoa física. E não é B2B, não é focado em negócios, é focado em pessoas. E ele é físico, né? Não é digital. Então, acabamos também com o Propósito 21. Opa! Então, vocês estão percebendo que o faturamento da empresa, do grupo digital, está chegando quase que no zero, né? Depois disso, o próximo produto, Paixão? O Troca Zap. Também era um dos meus queridinhos. É o Marketplace, onde a gente ligava 2 pontas. Na verdade, não eram 2 pontas, né? Eram empresas com empresas, mas que
precisava de uma ponta para vender e a outra ponta para comprar. Isso. Era tipo a mesma persona, mas com a intenção de compra e a mesma persona que tivesse a intenção de venda. Então, Exato. personas com intenção de venda, personas com intenção de compra. E aí a gente percebeu que a nossa persona, ela não estava validada o suficiente para a gente conseguir ter esse modelo de negócio à distância. Por quê? Já existem várias plataformas dessas de trocas. Na verdade, é uma plataforma de trocas. Então, já existem várias no mercado, de permutas, isso. Não são várias, 4, 5, assim, grandes, mas são bem amadoras, vamos dizer assim. Não tem tecnologia, não tem inovação. Então, as pessoas que entraram na TrocaZap já participavam das outras 4. E aí, o nosso modelo de negócio não era a gente fazer pelo cliente, igual cadastrar uma oferta. Então, não era a gente que cadastrava. Era a empresa que tinha que entrar na plataforma e cadastrar a oferta. Então, a nossa persona não estava adaptada por questão cultural e comodismo das outras plataformas de usar essa tecnologia, essa inovação. E aí a gente percebeu que a persona, ela estava muito focada em eventos. Então, era buffet, era decoração, era drinks. E aí as pessoas usavam pensando no consumo dela própria. Ou seja, eu tenho uma empresa de decoração, você tem comida de boteco. Eu preciso fazer a festa do meu filho. Provavelmente você precisa fazer a festa da sua filha. Eu te dou a decoração, você me dá a comida de boteco. Então, a gente percebeu que era mais ou menos isso. Mas a nossa cabeça teve algo muito grandioso. A gente tinha empresas de armários planejados, a gente tinha empresa de aluguel de carros. Então, a gente tinha grandes players. Advogados, sim. A gente teve cirurgião plástico. Nutricionista. Sim. E aí a gente percebeu que a persona, ela não queria isso. Quem tinha uma decoração de festa, não queria um personal trainer, por exemplo. Não queria o aluguel de um carro. Ela queria... se ela tinha decoração, ela queria pegar o salgado. Então, a persona não estava adaptada para o nosso modelo de negócio, o que atrapalhou também muito na localização, porque a gente não estava ali para movimentar o grupo, para movimentar as trocas, a gente não estava ali falando no mesmo fuso horário, então a gente não conseguia dar o devido suporte para as pessoas que não tinham familiaridade com a tecnologia, e aí com isso fez que a gente também perdesse os nossos franqueados ali do TrocaZap, que era essa plataforma, esse marketplace de permuta. Então, não envolvia dinheiro, era uma moeda de troca. Isso, exatamente. O TrocaZap, eu lembro que foi um dos projetos mais estruturados que nós iniciamos. A gente conseguiu colocar muita gente com um diferencial importante enorme para dentro do TrocaZap, com um propósito lindo, com um propósito lindo da permuta, da troca, né? Enfim, mas deu errado, eu acho que por questões de persona mesmo. Eu coloco a culpa toda em cima da persona, que não estava adaptada à parte operacional, e acabou que... Eu tô colocando a culpa em cima da persona, mas na verdade nós não conseguimos evangelizar um público-alvo correto. A gente chegou só no público-alvo errado. A gente acabou abraçando a persona que já existia, mas a nossa plataforma, ela não era a que existia. A nossa era inovação, era tecnologia. Não era colocar só eventos ali dentro, porque eu quero fazer a festa do meu filho e a outra pessoa quer fazer o casamento dela. Não, nosso objetivo era muito maior. Ter a capacidade de comprar uma casa por uma permuta. Eu querer ir para Capitólio, andar na melhor lancha de Capitólio, fazendo uma permuta. Então, o que a gente conseguiu lá dentro estava muito grande para a visão da nossa persona. Exatamente. Aconteceu o quê? Próximo de zero. Mais um, né? Já é, sei lá, a quinta que a gente fala aqui, com um faturamento bom que tá chegando no zero, hein? Daqui a pouco você vai ver o caos, a crise. E acabou prejuízo, né? O TrocaZap, falando um pouquinho também, voltando do Box do Amor, acabou tendo prejuízo, por quê? Por ser produto físico, você compra estoque. Então, hoje eu tô com estoque no Brasil, que eu tive que mandar entregar na casa da minha mãe quando eu fechei a parceria com a operação. E aí, estão lá produtos parados. E são produtos que vencem, não são produtos que têm validade eterna. Então, prejuízo. TrocaZap é a mesma coisa. Eu mesma entreguei vários serviços meus e não tive nada em troca, porque eu não estava no Brasil para poder pegar algo em troca, consumir aqueles créditos que eu tinha. Então, outros parceiros também. Então, são empresas que, inclusive, deixaram de ter clientes e ainda nos trouxeram grandes prejuízos. Verdade. Próximo produto, Dr. Money. O Dr. Money, ele tem duas fases. Uma primeira fase, lá no passado, desde 2013, onde ele começou como um produto de tecnologia, um aplicativo de consultoria financeira pessoal, e depois chegou ali em meados de 2017, 2019, onde ele virou como consultor financeiro de empresas. E eu trouxe clientes do Dr. Money até até mês passado, onde inclusive eu vou contar um dos maiores prejuízos de um contrato grande que acabou, que já estava comigo há mais de 6 anos, desde 2017, se não me engano. Nossa, 9 anos, 8 anos. O que acontece? O Dr. Money, ele era um aplicativo lá há 15 anos atrás. Só que, depois de um tempo que ele não foi validado como aplicativo, se é time de mercado, time de tecnologia, enfim, ele não foi validado.
Então, acabou virando a minha prestação de serviço, as minhas horas trocadas por dinheiro para empresas. Então, eu prestava consultoria consultoria financeira para empresas. Ótimo, foi bom enquanto eu estava no Brasil que eu conseguia fazer. Quando eu trouxe para a distância, além de ocupar o meu tempo, não era produtivo, não se tinha a mesma importância quando era física aí no Brasil. Dr. Money, ele saiu de faturamento altíssimo, porque o ticket médio era muito alto de consultoria financeira empresarial, para quase zero. E agora, eu vou aproveitar para fazer um gancho com as outras consultorias que eu também... Algumas eu até presto ainda, tá? Que ainda ajuda a pagar conta. Consultoria de marketing e de empreendedorismo. Mentoria para novos negócios. Mas mais focado em marketing. Eu tive até o mês passado, que foi quando praticamente uma grande remessa de dinheiro deixou de entrar. Quando nós tivemos 4 grandes cancelamentos de contratos gigantes. Eu vou explicar o motivo principal. Nós tínhamos contratos de consultoria. Além de todas essas empresas que eu falei, que tinha MRR, eu ainda tinha a consultoria que dava bastante dinheiro, porque o ticket médio é alto, né, de consultoria e de mentoria. A partir do momento que eu venho com a minha família para a Ásia, e a gente não mora só em um lugar, né, a gente ficava só viajando, a gente fica só viajando ainda. Então, daqui 15 dias a gente vai estar na China. 15 dias não, daqui 10 dias, né? 10. Daqui 10 dias a gente vai estar na China, nós vamos ficar o mês inteiro. A gente vai voltar antes do Natal, a gente volta para Tailândia, mas a gente vai ficar quase um mês na China. Nós estávamos, sei lá, 2 meses atrás, em Bali. Antes disso, Hong Kong. A gente já foi para o Vietnã, Hanoi, a gente já foi para Manila, nas Filipinas, a gente já foi para Kuala Lumpur, na Malásia, enfim, a gente não para aqui. E quando a gente está viajando, a gente não consegue trabalhar com a mesma eficiência, com a mesma produtividade, ainda mais estando a 12 horas de fuso do Brasil. O conjunto disso, gente, é redução de qualidade na entrega para o nosso cliente e insatisfação do cliente. Eu tô deixando claro isso aqui para vocês, eu quero ser transparente da mesma forma que eu comecei esse vídeo aqui, eu vou continuar sendo transparente. Eu perdi as consultorias que eu tinha de 8 anos que eu prestava consultoria por falta de qualidade na entrega. Eu tô deixando isso claro para vocês. Eu tô colocando a culpa e a responsabilidade toda sobre mim, que seja pelo fato de não ter mudado a parte operacional do meu negócio ou de ter confiado uma parte do faturamento da minha empresa a um serviço que eu era o único, né, com capacidade de entregar a consultoria de marketing, a consultoria de empreendedorismo, a consultoria financeira. Então, esse foi um dos maiores erros e um dos maiores tombos que nós tomamos na nossa empresa, no nosso faturamento, no nosso MRR. Condicionar uma parte gigante do faturamento sobre o meu serviço. E ainda tem um detalhe, sobre o serviço da Laira. A Laira também, ela chegou a pegar empresas aqui na Tailândia para ajudar a vender mais, para ajudar na parte operacional. E aí o serviço dela tinha que ser entregue. A maioria tá de forma física, né? Estando lá no local, tendo que ir para Chiang Rai, tendo que ir para Bangkok, tendo que ir para Phuket, tendo que ir para Krabi. Não que seja ruim, né? Não, mas era ruim, né? É ruim. Não que seja ruim, mas o ato de estar trabalhando não é bom. Entende que, a partir do momento que a gente coloca um serviço, que a gente tem que trocar o nosso tempo e a nossa energia a troco de dinheiro, além de não ser escalável, ainda é cansativo e reduz a nossa motivação. Eu sempre fui um cara da tecnologia, um cara do marketing, um cara do digital. Eu quero fazer dinheiro de maneira escalável. Eu quero estar dormindo e ganhando dinheiro. E esse foi um ponto crítico do nosso negócio. E quando, nos últimos 2 meses, 4 dos nossos maiores contratos foram cancelados não vou falar por incompetência minha não, porque eu estava consciente do que eu estava fazendo, mas por falta de qualidade na entrega, então eu tenho que dar razão do cancelamento, eu acabo fazendo com que eu quebre, a minha empresa quebre, a minha família tenha dificuldade em relação ao faturamento da empresa. Mais uma vez, gente, nós somos on family business. Nós somos uma mescla de empresa mais família. Minha esposa trabalha comigo, meu filho trabalha comigo, uma prima do Brasil trabalha com a gente. Ou seja, eu tenho que me preocupar com isso também. E nós estamos agora começando quase do zero. E essa queda brutal que aconteceu de 100k, hoje, tá, vamos trazer números aqui, tá? A gente chegou a quase 110 mil, a gente chegou em 109 mil reais de faturamento de MRR, de receita mensal recorrente, 109. Hoje a gente está abaixo de 20 mil reais. Deve estar na faixa de 18, 19 mil reais por mês. Isso não paga nem os funcionários. Nem os funcionários esse valor consegue pagar. E a gente está querendo deixar isso claro, transparente, que a gente vai começar do zero. Nós reconhecemos que a falta de foco, que ter negócio físico de entrega de produto sex shop no Brasil, ter um trade card game numa livraria sendo entregue lá em Belo Horizonte, ter um negócio de trocas, né, o Trocazap de permutas, ter uma empresa, um curso no Hotmart. Nada deles se comunicavam. Então essa falta de foco, essa falta de conexão entre os produtos foi um dos principais estopins para a gente não conseguir concentrar em nenhum deles. Sem contar a centralização sobre mim e a Laira. Todos os produtos ficavam centralizados em mim e ou na Laira. A gente tinha que estar a par de tudo. Nada funcionava sem a gente. Mesmo a logística do Box do Amor acontecendo lá no Brasil, a não sei quantos mil quilômetros de distância, era a Laira quem tinha que falar que produto que colocava na caixa X. Essa centralização matou os nossos negócios, matou a nossa operação, matou a nossa empresa, matou o nosso faturamento. A dependência das nossas horas, quando eu falo que um serviço que eu presto, que é de consultoria, só eu posso entregar, é a minha hora. E quando eu tô viajando para
pro Bali, quando eu tô lá dentro de um beach club. Quem que vai entregar o serviço? Eu, na piscina? Não dá, porque vai estar na madrugada no Brasil. Entende a questão do fuso? É impossível continuar prestando serviço de consultoria estando aqui. Erro meu, erro amador. Amador eu ter achado que eu ia conseguir trabalhar na madrugada e dormir durante o dia. Que vida é essa? Que qualidade de saúde eu tenho? Zero com isso. Então, foram vários erros constantes. Isso provocou a perda de faturamento em todas as empresas, provocou a perda dos nossos maiores 4 grandes contratos de empresas, gente, gigantes, daí do Brasil, e que, com razão, foi o que mais impactou. Isso. E agora, pra gente finalizar esse vídeo, nós queremos fazer uma declaração pública aqui pra vocês. Foram vários motivos que nos fizeram estar aqui agora diante dessa câmera para ser transparente, para contar a verdade. A principal delas foi não ter tido a mesma transparência no passar do tempo. Comecei a gravar vídeos lá em janeiro desse ano, tem quase um ano. E as coisas foram acontecendo de ruim e eu só falava as coisas boas. E agora eu quero contar todas as verdades, principalmente as ruins, as bombas. E essa é a maior. A queda no nosso faturamento, a reconstrução do zero. Nós vamos contar os nossos... a vida total. Hã? É o que impacta a vida totalmente. Vamos voltar para o Brasil? Sim, vamos voltar para o Brasil. Tá? Foram várias coisas que condicionaram para que essa decisão tenha sido tomada, e uma delas é isso aqui. A gente vai voltar para o Brasil, reconstruir os nossos negócios, eles vão ser reconstruídos, e depois a gente replaneja, recalcula a rota, né? Do nosso amigo. Depois a gente recalcula a rota. Então sim, vamos voltar para o Brasil, a gente não sabe ainda se vai ser no início do próximo ano, tá? A gente quer passar o Natal aqui, a gente já tem viagens marcadas, a gente vai para a China agora, depois a gente volta, se não me engano, a gente ainda vai para a Austrália, depois a gente vai para a China, a gente vai para a Austrália ainda, e aí depois disso, a gente volta para o Brasil. Isso já é uma certeza. Para a gente reestruturar nossas empresas, para a gente reestruturar o nosso financeiro, a gente vai começar do zero, a gente está querendo deixar isso claro. E vai vir notícia para vocês acompanharem a gente, porque a gente quer mostrar para vocês tudo o que a gente vai fazer. Então, vão ter decisões radicais. Uma delas é dar uma pausa no nosso plano de viajar pelo mundo. Não era pra gente ir agora para o Brasil, era pra gente ir para a Europa, agora em 2026, era pra gente estar na Europa. Só que a gente vai voltar para o Brasil e depois a gente vai recalcular a rota. E essa é uma das decisões radicais. E outras também vão ser tomadas. Algumas pontes vão ser queimadas, alguns produtos vão ser assassinados e algumas empresas serão queimadas. Sim, nós vamos acabar com algumas marcas nossas, tá? Por decisão própria, por necessidade, por obrigação, nós vamos ter que queimar fontes, matar marcas, queimar pontes e tomar decisões de até mesmo voltar atrás, dar um passo para trás, respirar e depois ver que caminho tomar. Não é verdade, Paixão? Sim. É isso? Sim. Quer dar uma palavra final? Não, é isso. Então tá. Pessoal, muitíssimo obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque vem novidades. Esse é só um dos episódios de 4 desse documentário, onde a gente vai mostrar cada um dos detalhes da realidade de empreender em família, com liberdade geográfica, estando do outro lado do planeta e tendo um on-family business. Então, a gente quer mostrar cada detalhe para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo para chegar para mais pessoas, ativa o sininho também para você receber a comunicação, a notificação do próximo episódio, que já está lançado. Se não tiver ainda, se já tiver, tem o link aqui embaixo. Se ainda não tiver, aguarde que já tem o próximo episódio. Tá ok? No próximo episódio vai ter um plano para a gente sair dessa. Não é verdade? Porque a gente vai ficar só chorando? E vamos sair. Nós vamos sair dessa. Muitíssimo obrigado e fui! Tchau, obrigada.